Hoje é 19 de novembro de 2015. Ontem foram realizadas as eleições para a renovação do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e de 233 subseções, a maior seccional do país. Convocados 300 mil advogados às urnas. Concorreram Marcos da Costa pela situação, Sergei Cobra, João Biaso, Raimundo Hermes Barbosa, Ricardo Sayeg e Anis Kifuri Júnior. Todos sérios, competentes, dedicados e respeitados advogados frequentando os pretórios do Estado de São Paulo e do país. Marcos da Costa, que já é presidente da seccional, venceu as eleições. O escriba, aqui entre nós, confessa que é uma espécie de pai de santo, alguém assemelhado àqueles que colocam anúncios nos postes da capital do estado. É um que põe assim: amarração para o amor, pague depois do resultado. Aqui não há cobrança alguma, mas Marcos da Costa é uma espécie de afilhado. Quem examinar, olhar, quem verificar na foto que em cima o texto, há de ver que o cronista já era velho, tinha uma dose menor de rugas daquelas que tem hoje, indicando que os caminhos da vida foram complicados. Mas Marcos da Costa era um jovenzinho, estava a começar um caminho que deve ser iniciado lá embaixo, ao resto do chão, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma dama muito exigente. Ela não se entrega e não acarinha aqueles que provaram menos as qualidades essenciais aos líderes da classe. Fica lá esperando, fica lá aguardando a ver quais são os defeitos e quais são as qualidades dos reivindicantes. No episódio presente, todos são bem ordenados na vida, na profissão e nos compostos éticos adequados. Por faz ou por nefas, Marcos da Costa já foi provado. E bem, tem alguns defeitos, é bem verdade, quem não os tem, mas amadureceu, inclusive no sofrimento, porque perdeu uma das pernas num acidente de trabalho, diga-se de passagem, enquanto estava exercendo a presidência da Ordem em Itapetininga, que fez também um conselheiro, o Zago Rolim, candidato que obteve lá 300 votos que foram computados nas eleições gerais. Rolim sabe e sabia o que faz. E foi um daqueles que socorreram o presidente Marcos da Costa quando ele se acidentou. Marcos perdeu uma das pernas, sim, foi salvo, inclusive na articulação do joelho. Felizmente, alguma dose de felicidade houve no resultado, porque a articulação é essencial à movimentação da moderna perna mecânica que lhe puseram e que está a usar muito bem, porque o cronista o encontrou ontem às portas da Faculdade de Direito, vigiando, fiscalizando e cumprimentando os colegas às bordas do bronze, que foi também aquele fechado aos esbirros do coronel que tentava invadir a faculdade lá nos idos de 1900 e nada. Episódio que este cronista pôde ver fisicamente, porque estava lá dentro
com os meninos. Mas isso é uma história que não precisa ser contada. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco fez 8 presidentes da República e faz sempre os presidentes da ordem, porque é de lá, virtual e fisicamente, que saem os preferidos dos eflúvios, daqueles portais, que escondem muitos segredos. Até hoje, Marcos da Costa há de se livrar de seus pequenos defeitos e amadurece na vida, na dedicação e no sofrimento. E está plenamente disposto a nos representar com o abraço deste cronista. Quanto aos outros, a vontade deste escrevinhador é convocá-los a comporem as decisões da seccional. É difícil e não é, porque sempre que há oposição, o escriba, dentro da sua vetustez, convoca todos a uma negociação que permita à coletividade a assunção da direção da ordem no triênio seguinte. Não consegue, porque aí há muito de indefinição, no sentido de deixar de lado algumas pretensões e compor o todo, que é imprescindível hoje com os pecados que o Brasil tem. E tenho dito.